Arnaldo Jabor, né? Eu acho que ele é um dos, infelizmente, eu vou falar, lamentos, sentimentos aí à família, mas eu vejo como um dos pais desse nazifascismo brasileiro por ter disseminado discurso de ódio, histeria, tudo isso que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Que o Jabor, além de excelente cineasta, ele como colunista, quando começou, foi uma sensação. Ele era brilhante, super criativo, sabe? Ele era muito bom colunista, o Jabor. Depois, ele degringolou de uma maneira tão idiota. É, assim, tinha artigo do Jabor que realmente não dava para entender, tipo, os bolcheviques estão chegando, sabe? Uma coisa tão boba. Realmente, a convivência com os patrões da mídia é uma coisa nefasta, né? Porque ressuscitaram essa coisa da Guerra Fria. Infelizmente, o Jabor participou muito disso, né? Eu me lembro, tem um artigo, aliás, muito bom do Nassif que fala exatamente, dá essa retrospectiva de como ele era quando a gente surgiu, né? Eu acredito que eu e o Nassif estávamos na Folha na época, eu estava, pelo menos, né? Eu me lembro de encontrar com o Jabor aqui eu trabalhava na Folha aqui em Brasília, encontrar com ele na sucursal. Nossa, os artigos dele eram ótimos, ótimos. E aí, ele foi ficando outra pessoa. Quando chegou na época de junho de 2013, no começo, o Jabor espinafrou as manifestações. Aí os donos da mídia mudaram de opinião em relação às manifestações. Rapidamente ele passou a ser a favor. Eu achei, nossa, realmente, os últimos anos não dava. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho dele como cineasta e eu digo também, os primeiros anos dele como colunista, como jornalista, foram muito bons. Muito interessante você ter mencionado isso, porque chegou um comentário aqui do Lúcio que eu não tinha entendido, que era essa questão dos 20 centavos. Né? Eu não sabia que ele tinha entrado numa linha e depois mudado Mudou, de opinião. mudou. Alguém mandou, né? Alguém falou, Jabor, é outra, nossa linha é outra, né? E Mas aí, todos fizeram isso na época, né? A própria Globo, todo mundo entrou criticando as manifestações. Quando eles viram que isso poderia ser utilizado contra Dilma, aí a mídia toda muda de opinião e passa a apoiar as manifestações. Por isso que quem fala assim, tudo isso está acontecendo, a responsabilidade é de 2013, não acompanhou desde o princípio aquelas manifestações. Elas começam com uma manifestação de esquerda, com algumas insatisfações de esquerda em relação ao governo Dilma, e aí, no segundo momento, ela começa a mudar, ela ganha a adesão dos setores da mídia e dos neoliberais, e no finalzinho ela se torna um negócio de extrema-direita assustador. Assustador. Então, assim, ela não é uma só, aquele movimento não é um só, ele muda. Ele muda no decorrer do período. Eu fui da turma do cinema novo e tudo, quando estudei na escola de cinema. Não conhecia o Arnaldo Jabor pessoalmente. A imagem que eu tenho do Jabor é de um cara arrogante e autoritário, né? Autoritário, mas um cara de esquerda, ele era de esquerda, né? Stalinista e tal, mas que foi um dos críticos, um dos detonadores do PT, né? Ele usava muito, né, com aquela coisa de mensalão e etc. Né? Ele tinha um espaço na Globo para comentar, então ele era uma espécie de Reinaldo Azevedo da época, né? O Reinaldo Azevedo tinha também o mesmo discurso, né? Petralha contra o PT, e o Jabor tinha isso. Tinha isso de uma forma arrogante, autoritária, né? Eu nunca vi o Jabor com simpatia. Ele teve momentos como cineasta importantes, né? Foi premiado. Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, Fernanda Torres, né? Fez um grande filme do Nelson Rodrigues, Todo Não Dê Será Castigado, alguns filmes chatos. Eu acho que o Jabor fez alguns filmes importantes que vale a pena assistir. Um deles é um documentário sobre a imprensa chamado Opinião Pública.
Eu vi esse documentário quando eu estava entrando na faculdade e eu achei um documentário muito bom, muito interessante como crítica aquilo que todos nós sabemos que é necessário criticar, que é a mídia, a alienação da mídia. Na época, eu achei um filme muito bom e tenho certeza que ele tem elementos bons. Ele também fez um outro filme que eu gosto muito, que eu acho um filme que tem sua importância cultural, social, estética, que chama Tudo Bem. É a história de uma família que faz uma reforma dentro de casa e é obrigada a conviver, uma família de classe média alta, é obrigada a conviver com pedreiros, com aqueles homens simples, com aquele mundo de fome, da realidade brasileira. Achei um filme realmente importante que me impactou. Agora, o Jabor, como muitos outros intelectuais, acho que chegou uma hora que ele mudou de lado. Eu também convivi com ele nessa época, mas era assim, ele se tornou, sim, um agente reacionário, um intelectual reacionário. Os artigos deles eram elaborados, pensados e produzidos para produzir, vamos chamar assim, simplificando, anti-esquerdismo, antipetismo, anticomunismo. E ele acabou assim. Ele perdeu a capacidade de dialogar com o país. Ele dialogou com a mídia, com os meios de comunicação, com a Folha, tal, enquanto havia essa ebulição conservadora, fascista, que ele chegou a estimular. Vamos falar a verdade, ele tinha declarações de ódio, ele fazia afirmações assim, como ele tinha até uma verve dramática, ele ia para a televisão e fazia aquelas caras, fazia aquela entonação de voz que realmente fez mal ao país. Temos que reconhecer. E no final, quando a vida mudou mais uma vez, quando ficou claro que ele havia sido assim um bufão de uma ópera que levou o país para uma tragédia, ele perdeu o seu lugar. Eu acho que esse movimento fez com que até aquela herança que ele deixou de obras interessantes, eu repito, esse Tudo Bem, para mim, foi um filme muito importante, ele já não tinha essa importância. A gente vê assim, pessoas elogiam, muitos cineastas falam bem, mas é aquela coisa assim que a gente vê que, bem, ninguém deseja a morte de ninguém, mas a mensagem final do Jabor não foi uma mensagem boa, nem produtiva, nem positiva para o país, para a nossa cultura.